Olá pessoal, hoje vamos para a nossa aula 4 do curso de Mecânica de Sólidos 3, que ela vai ser bem mais simples que as anteriores. Ela vai falar sobre um conceito que em muitos casos a gente pode aplicar para auxiliar a gente a resolver, a análise de velocidades, tá? Lembra que isso aqui só é válido para velocidade, de movimentos plano geral, tá bom? Que é o conceito de centro instantâneo de velocidade nulo. Tá? Então nessa aula a gente vai conceitualizar o que é centro instantâneo de velocidade nula e a gente vai aprender como utiliza essa ferramenta, principalmente para o cálculo da velocidade. Tá? Aqui está escrito aceleração, pessoal, mas como eu já comentei, isso não é empregado para análise de aceleração. E mais para frente a gente vai ver por quê. Tá? Então, pessoal, não sei se vocês notaram de alguns exercícios que nós fizemos nas aulas anteriores, tá? Mas quando nós tínhamos um mecanismo com um ponto fixo, que é o caso, por exemplo, aqui dessa manivela B, né, ó, o ponto A ele é fixo. E aí ficava muito mais fácil da gente achar a velocidade em qualquer ponto, né? Porque se a gente fosse aplicar o conceito lá de velocidade relativa, né, ó, que era o ômega R de B com relação a A, né? Aí aqui tem um produtinho vetorial, né? Não vou ficar voltando, né? Esse termo ele não existia e nós tínhamos o quê? Basicamente a gente só tinha o quê? O movimento de rotação, tá? Que é o que nós temos aí, né? A barra AB ela está executando o movimento de rotação e aí é simples a gente fazer o cálculo, por quê? Porque aí basicamente a gente só precisa multiplicar, né, vetorialmente a velocidade angular com a distância, né, até o centro de rotação, que seria o ponto A, tá? Então, a ideia do centro instantâneo de velocidade nula é a gente tendo um sistema ou um mecanismo que ele move naquele tipo de movimento plano geral, a gente encontrar esse ponto onde a velocidade, né, ela é nula, tá? Esse ponto seria o centro instantâneo de velocidade nula. E aí, pessoal, por exemplo, supondo que esse ponto ficaria aqui, fosse aqui, né? A gente vai ver depois como a gente acha. A velocidade nele seria nula. E aí, por exemplo, se eu quiser saber a velocidade de qualquer ponto aqui dessa barra, né? Bastaria eu pegar o quê? Por exemplo, se eu quiser saber a velocidade no ponto B, seria a velocidade angular da barra, né, da barra aqui BC, tá? Na verdade está no sentido oposto aqui que eu desenhei, mas tudo bem. E multiplicar pela distância do ponto B ao centro instantâneo de velocidade nula. Ok? Aí fica fácil, né? Que seria essa distância aqui, ó. Tudo bem? Ok, pessoal? Então essa é a ideia da nossa aula de hoje, tá? Então, pessoal, basicamente, esse centro de instantâneo de velocidade nula, ele é um eixo, né? Pelo qual o seu sistema ele rotaciona ao redor desse eixo, tá? Basicamente é essa a ideia, como eu mesmo já mencionei. Por exemplo, aqui no caso dessa bicicleta, pessoal, o centro instantâneo de velocidade nula seria aqui, tá? Como vocês podem notar nessa foto, aparentemente aqui, ó, esse ponto aqui, ele está basicamente parado. E os outros pontos aqui do aro da bicicleta, eles estão movimentando. De tal forma que quanto mais distante do CI, por exemplo, nesse ponto aqui A, nós tenhamos uma velocidade maior, né? Tanto que a gente não consegue nem visualizar as ranhuras aqui, né? Do aro. Enquanto mais próximo tem uma velocidade menor, tá bom? E aí a gente consegue visualizar melhor. Então esse é o conceito de centro instantâneo de velocidade nula, tá? Como que nós fazemos para obter esse centro instantâneo de velocidade nula? Primeira coisa, pessoal, se nós tivermos a velocidade de algum ponto desse mecanismo que está executando o movimento plano geral e nós sabermos a velocidade angular,
nós conseguimos determinar, tá? Basta eu dividir a velocidade pela velocidade angular. Aí vocês vão falar, ah, mas qual que é como que eu defino, né, o sentido? Aí você tem que interpretar, né? Por exemplo, se o ômega aqui, ó, do nosso corpo rígido, que é esse trambolho aqui azul, ele está girando no sentido horário, consequentemente a minha velocidade vai estar o quê? Tangenciando o sentido horário do ponto que eu estou analisando, tá? E consequentemente, né, o meu centro de rotação ele vai ter que estar para cima, né? Por quê? Porque eu só vou, com essa conta aqui, pessoal, eu só encontro o valor, tá? Como que eu sei que é para cima ou para baixo? Eu tenho que avaliar, né? Para minha velocidade estar para cá, ó, para esse sentido, o meu centro instantâneo ele vai ter que estar para onde? Para cima. Se ele tivesse aqui para baixo, a velocidade estaria para cá, ok? Então a ideia é basicamente essa, tá? Qual que seria a outra situação? Se nós soubermos a linha de ação de duas velocidades. Ou seja, o que seria a linha de ação? Seria eu saber o que? Para onde é a velocidade desse corpo. Então, por exemplo, ó, velocidade do meu ponto A, perdão, pessoal. Velocidade do meu ponto A, ela está onde? Para cá. Velocidade do meu ponto B, ela está para cá, ó. Aí o que eu faço? Né? Nós não sabemos que a velocidade ela é perpendicular, né, à distância entre o centro de rotação, né, da distância do centro de rotação para o ponto que a gente está analisando, né? Por exemplo, o VB ele é perpendicular à distância do R do B com relação ao centro instantâneo de rotação. E a mesma coisa. Então, o que nós fazemos? Né? Nós traçamos duas retas perpendiculares. Vou fazer o seguinte, ó, só para vocês entenderem melhor. Deixa eu usar o OpenBoard aqui que eu... Imagina lá, ó. Estou desenhando aquele mesmo caso, tá, pessoal? Ó, tem o ponto A, que eu sei que a velocidade está para cá, ó. Tem o meu ponto B, que a minha velocidade, deixa eu fazer ela um pouco mais para cá, assim, ó. Ela está para cá. Aqui é o meu ponto B, a velocidade B. Perdão, pessoal. Deu uma travada aqui na mesinha. Então, o que a gente faria? Nós traçaríamos duas retas perpendiculares. Uma VB, ó, e outra ao VA. Tá vendo, ó? Se a gente esticar aqui um pouquinho mais esse carinha, ó. Vou fazer de novo, né? Acho que é melhor. Ou a gente muda um pouquinho para cá, ó. Aí, ó, tá vendo? Eles vão cruzar num ponto. Esse ponto aqui, ó, é o meu centro instantâneo de velocidade nula. E aí, ó, o que eu vou ter? Essa aqui seria a minha distância do B em relação ao centro instantâneo de velocidade nula. E essa aqui seria a distância do A com relação ao centro instantâneo de velocidade nula. Tá vendo? Então, quando eu sei a linha de ação das velocidades, ou seja, a direção, o sentido para onde ela está apontando, nós conseguimos obter o centro instantâneo de velocidade nula, que é o que está mostrando basicamente esse slide aqui. Ou, se a velocidade for paralela, nós também conseguimos obter, tá? Aqui tem os dois casos possíveis delas sendo paralelas, tá? Só que aí a gente tem que tomar um cuidado, porque isso ele é proporcional a esses triângulos, tá? Então, por exemplo, ó, imagina que estou dando valores, tá? Só para vocês irem treinando. Imagina que a velocidade do A é 1, a velocidade do B é 3. Tudo bem?
E os dois são paralelos. A princípio, vamos imaginar que os dois estão no sentido contrário. Tá, ó. Então, esse aqui é o meu ponto A, esse aqui é o meu ponto B. Ok? Ó. O A, ele é 1 para a direita. Tá, ó. Ele é 1 metro. Então, aqui, pessoal, é bom a gente sempre desenhar com uma escala. O que eu vou fazer, né? Eu vou desenhar uma escala de a cada 2 quadradinhos equivaler a 1. Então, essa aqui seria a minha velocidade A. E o VB, ele é 3. Então, seria 6 quadradinhos. 2, 4, 6. Só que no sentido oposto, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, seria o quê? O meu VB. Aí, pessoal, ó, se nós sabemos que o centro de velocidade instantânea ele está em algum ponto aqui, ó, dessa linha amarela, porque ele é perpendicular, né, às duas velocidades. Aí o que nós fazemos? Nós ligamos esses pontos aqui, tá vendo? E aqui seria, calma aí, o meu centro instantâneo de velocidade nula, ok? Como que a gente encontraria ele? Por meio desse triângulo, tá? Por meio das velocidades e distâncias do triângulo aqui 1 e do triângulo 2, ok? Então era assim que a gente faria, tá? Se fosse paralelo, pessoal, né, ó, se vocês voltarem, ó, é isso que está mostrando aqui, ok? Ó. Então, ó, só para a gente indicar, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, esse aqui, ó, seria o meu R de B com relação ao CI. E esse aqui seria o meu R de A com relação ao CI. Agora, pessoal, vamos imaginar que nós temos que eles são paralelos, o A e o B. Ó. Aqui, ó. Ou seja, as velocidades são paralelas, tá? Então, o A continua sendo 1, ó. Vou desenhar aqui para cá. E o B continua sendo 3, né? Então, eu vou vir com 6 aqui, ó. Tudo bem? Novamente, nós sabemos que o centro instantâneo de velocidade nula vai ser perpendicular a essas velocidades, né? Tanto ao VB como ao VA. E a gente liga as extremidades das velocidades, ok? Ó. E nós novamente teremos o que? O centro instantâneo de velocidade nula, ok? Só que veja que eu tenho que montar isso aqui, pessoal, de uma forma que seja proporcional, tá? Ok? Eu tenho que montar em escala, porque senão você pode resultar em algo absurdo, tá? Então, basta montar em escala que vocês vão conseguir encontrar aí. Essa aqui seria a distância do A com relação ao centro instantâneo, de velocidade nula. E essa aqui seria a distância de B com relação ao centro instantâneo de velocidade nula, tá? E aí, pessoal, novamente vocês vão encontrar isso como? Analisando os triângulos 1 e 2, né? O triângulo maior e o triângulo menor, tá? Beleza? Aqui tem um exemplo de localização do centro instantâneo, tá, pessoal? Aqui, ó, imagina que essa tábua, ela vai deslizar, né? A tendência dela é girar para cá. Como ela vai girar para cá, ó, nesse ponto A, ó, para onde vai estar a velocidade? Para a esquerda, porque a tábua ela vai arrastar para a esquerda. E aqui na parte de cima, ó, o contato da tábua com a parede faz com que ela deslize para baixo. Então, ó, tracei a perpendicular ao VA, tracei a perpendicular ao VB, nós obtemos o que? O centro instantâneo de velocidade nula. Então, ó, por meio, geometricamente, eu conseguiria determinar, ó, essas distâncias aqui,
né? Ó. E aí, ó, por exemplo, se eu quisesse determinar a velocidade do A, seria o quê? O ômega aqui da tábua, que seria a velocidade angular, vezes a distância do A com relação ao CI. Se eu quisesse achar o VB, seria o que? O ômega da barra vezes o R do B em relação ao CI. Tá? Então veja que simplifica muito. Tá? E novamente, eu digo, né, isso não pode ser aplicado pela aceleração. Por quê? Porque se vocês perceberem, conforme tem o andamento aqui da tábua, as velocidades, a direção dela altera. Como altera a direção da velocidade, o ponto em que é o meu centro instantâneo, ele se altera também, tá, pessoal? Então, se o meu centro instantâneo ele está alterando, né, ele pode ter uma aceleração. Então, eu não posso afirmar que a aceleração do centro instantâneo é nula, ok? Se o meu centro instantâneo estiver sempre no mesmo ponto, ok. Agora, se ele variar a posição dele, ele pode ter aceleração. E a gente não pode empregar esse conceito, tá? Uma coisa que eu só esqueci de comentar, pessoal, lembra que eu comentei que o centro instantâneo ele pode mudar de posição, né? Se a gente analisar a trajetória desse centro instantâneo de rotação, essa trajetória é chamada de centrodo, tá? É mais por curiosidade, caso vocês leiam algum livro, para saber o que é isso, tá? Mas o centrodo ele descreve a trajetória do centro instantâneo de rotação, tá? Então, por exemplo, aqui ó, a gente vê claramente que esse centro instantâneo varia, né? Com o tempo, por causa da variação da velocidade do A. E aí, consequentemente, ó, a minha aceleração não pode ser nula, tá? Beleza? Então, pessoal, para finalizar essa aula bem tranquila e bem curta, tá? Vamos finalizar fazendo esse exercício aqui, tá? Então, ó, o bloco D, ele se desloca com uma velocidade de 3 metros por segundo, né? Como vocês podem notar, na horizontal para a direita. Ele quer saber as velocidades angulares dos membros BD e AB, tá? Então, pessoal, basicamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar o centro instantâneo de velocidade nula, tá? Que é o que está sendo mostrado aqui na figura da direita. Então, a velocidade do D, ele já falou, tá para a direita e a 3. Ok? A velocidade do B, pessoal, veja, ó, o AB, nós temos o que? Algo fixo, né? O ponto A é fixo e o ponto B ele é móvel. Então lembra que a velocidade, ó, se esse cara está girando para cá, ela é perpendicular ao AB. Então ela vai estar o quê? 90 graus. E no sentido aqui do quê? De BD, ok? Ok? Então ela é perpendicular a essa distância aqui, ó. Ok, ó? Seria perpendicular. Se eu desenhasse, ó, o RAB, ou de B com relação a A, ó, ele seria perpendicular aqui, tá bom? Ok, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Aí você traça perpendicular ao VB, traça perpendicular ao VD. Vocês acharam o que? O centro instantâneo de velocidade nula, que é o CI ali, ó, que está marcado em cima. O tamanho do braço BD é 0,4. E esse ângulo aqui, pessoal, ó, como aqui é 90 graus, ó, veja que esse ângulo ele tem que ser 45, tá? Por quê? Porque esse aqui de baixo era 45, ó. Então aqui é 45 para formar os 90 graus. Então veja, ó, eu tenho um lado, eu tenho um ângulo, aqui nós sabemos também que é 90 graus, eu consigo encontrar todas as distâncias necessárias. O R de B com relação a I, o R de D com relação a I, e etc, né? E assim consecutivamente, tá?
Então, o mais difícil exercício é achar o centro instantâneo. Ó, pessoal, ó. Então aqui nós temos 90 graus, aqui é 45. Como é 90 graus e 45, como a soma dos ângulos do triângulo dá 180, esse cara aqui tem que ser 45 também. Isso significa que aqui nós temos um triângulo isósceles, né? Porque como os dois ângulos ali são iguais, os dois lados, os catetos, eles serão iguais também. Isso significa o quê? Que esse tamanho aqui, ele é igual a esse. Então, R de B com relação a CI é 0,4. Beleza? E aí, para achar isso aqui, pessoal, o R de D com relação a CI tem várias formas. Vocês podem usar, como é um triângulo retângulo, pessoal, vocês podem usar seno, vocês podem usar o cosseno, ou vocês podem usar o Pitágoras, né? Se vocês olharem o R de D com relação a I, seria a hipotenusa, tá? Então, ó, eu faço o Pitágoras, né, que é 1 lado ao quadrado, mais o R de B com relação a I ao quadrado. Aqui nós temos, até faltou, ó, é metro. O R de D com relação ao CI, tá? E aí, pessoal, a gente faz a análise utilizando o centro instantâneo de velocidade nula, tá? Então, a velocidade do meu ponto D vai ser a velocidade angular vezes o R de D com relação ao CI. Então, a minha velocidade angular basta eu pegar o VD e dividir pelo R de D com relação ao CI. Deu 5,3. E para eu saber o movimento, pessoal? Aí, pessoal, vocês vão pela interpretação ali do mecanismo. Como a minha velocidade está para cá, a tendência dele é o quê? A minha barra está fazendo um giro no sentido anti-horário, ok? Porque o B ele vai ficar, o D ele vai se arrastar, né? Então, ela gira no anti-horário, ok? Para achar a velocidade do B, basta eu pegar a velocidade angular que eu tinha achado e multiplicar o quê? Pela distância de B com relação ao CI, que a gente viu que é 0,4. Aí nós achamos que é o quê? 2,12 metros por segundo, tá? Aqui, pessoal, eu escrevi apenas eu não escrevi a velocidade em termos vetoriais. Eu escrevi apenas a magnitude dela. Mas se vocês quisessem, vocês poderiam escrever também, ó. A gente sabe que a velocidade do B está para cá, ó. Ok? Qual que é esse ângulo aqui, pessoal? Ó, se aqui é 45 graus, né? Ó, esse ângulo aqui, pessoal, tem que ser 45, né? Ó, porque aqui é 45, aqui é 45. E entre as barras está 90 graus. Aí vocês poderiam utilizar, né? Ó. Beleza? Né? Ó, seria 2,12 seno de 45 na direção I. E, ó, menos 2,12 cosseno de 45 na direção J, né? É negativo porque está para baixo, tá? Mas não tem necessidade nesse exercício aqui. Aí, pessoal, se eu sei a velocidade B e eu sei que a velocidade A é nula, a gente pode aplicar o quê? VB é igual ao VA mais o ômega B, distância de B com relação a A, tá? O VA é nulo, né? Ó. Esse cara é o que a gente quer saber. O VB a gente encontrou aqui, ó, deu 2,12. E o R de B com relação a A é o 0,4. Se eu dividir, ó, eu já acho a minha velocidade angular. É só assim, mas é só a magnitude. Sim, ó. Mas a gente sabe, ó, que esse cara aqui está indo para a direita. Se ele está indo para a direita, ele vai puxar a barra AB para onde? Para fazer isso aqui, né? Ó. Ok? Então tá até errado aqui, ó. É no sentido horário. Então esse aqui vem para cá, né? No anti-horário, e esse aqui gira no horário, tá? Ok?
Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Vou gravar mais um videozinho curto, resolvendo alguns exercícios para a gente fixar. Obrigado, pessoal.